Olá, gente boa! Tudo bem com vocês? Estamos de volta, galera, com mais esta videoaula e hoje vamos aprender a usabilidade das aspas simples aqui no Excel. Então, desde já, fortalece este vídeo com o teu like, compartilha com os teus amigos e caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e também ative as suas notificações. Então, dito isto, vamos planilhar. Galera, recentemente postamos aqui um vídeo explicando a usabilidade das aspas duplas. Hoje vamos ver sobre as aspas simples. É um conteúdo interessante, tá? E a gente vai aprender como utiliza esse recurso, né, das aspas simples. Bom, aqui a gente tem a usabilidade para o usuário e também para o Excel. Então o Excel também faz uso disso em casos específicos. Bom, para a gente usuário, a gente pode utilizar quando a gente quer converter o número como texto. Uma outra parte é exibir uma função ao invés do resultado que ela tem para nos mostrar. Vamos ver aqui esses exemplos. E também o Excel, ó, quando ele quer referenciar uma planilha que tem um espaço no nome. Vamos ver aqui como isso funciona. No exemplo 1, nós temos aqui um intervalo que tem aqui os meses, os anos e o faturamento, né, de cada um desses anos e meses correspondentes. E aqui vamos descobrir o total. Bom, você está vendo aqui que o que tem faturamento é somente essa parte aqui, esse intervalo. Aqui nós temos a referência por linha dos meses e aqui no cabeçalho, por coluna, nós temos aqui os anos. Ok. Mas tem um atalho interessante que a gente faz soma com o Alt igual. Alt igual. Agora observe que o Alt igual aqui, ele pegou até o cabeçalho. Por quê? Porque 2020 é número, pessoal. E aí, ele vai lá e pega também, ó, a referência deste número e faz a inclusão na soma. E isso para cada um dos três casos. Olha só. Alt igual, ele pegou também. Vou dar aqui um Alt igual, você vê que ele pega aqui tudinho. Por quê? Porque isso aqui, ó, é um número. Então ele entendeu que isso aqui é um número e pegou tudo o intervalo. Só não está no formato de moeda, mas isso aqui é o mínimo, tá? Isso aqui é o mínimo. Ele não precisa estar aqui no formato de número, tá bom? Porque aqui é só a forma que o Excel ele exibe para a gente. Porque se você clicar aqui, ó, olha só esse número, ele não está no formato, tá bom? Agora, se você for verificar realmente a soma real igual soma, vamos selecionar esse intervalo e vou dar um Enter. Olha só, você vê que esse aqui seria o valor real, não esse aqui, porque ele pegou o cabeçalho. Mas vamos utilizar as aspas simples aqui, ó. Dou um clique duplo, aspas simples aqui, vou dar um Enter. Olha só, ele já ignorou aqui. Você vê que o valor agora já deu a mesma coisa. Aqui nós temos diferença. Eu dou um clique duplo aqui no início, ou no número, e no início eu vim aqui, ó, aspas simples. Ó, ele já recalculou ignorando isso aqui. A mesma coisa aqui neste último, aspas simples no início e dou um Enter. Olha só, ele reprocessou e calculou novamente, deixando somente o intervalo dos meses. Mas olha só, ele está pegando o intervalo, mas este aqui, ó, está sendo ignorado. Por quê? Porque ele aqui é um texto, tá? Ele converteu esse número como um texto. E se agora eu utilizar o atalho, você vai ver que vai dar agora diferença. Alt igual. Ele ignorou o meu título, porque agora esse número aqui está como um texto. É como se fosse o nome, qualquer nome assim, 2020 escrito, ou qualquer outra palavra. Como é uma palavra, não faz parte do processo de somatória, ele ignora nestes exemplos aqui. Tá bom? Olha só, mesma coisa aqui e a mesma coisa neste último exemplo. Ele não pega mais o título, porque convertemos para um texto, que é essa parte aqui. Outra forma é exibir alguma função ao invés do resultado. Como assim? Aqui tem uma função que quando a gente clica aqui, pessoal, ó, ele está dizendo que é o seguinte, ó, é igual soma do C7, dois pontos, a gente lê como até C15. Isso aqui é a função. Só que aqui na célula a gente não vê isso, a gente viu o resultado dela. Mas caso eu queira ver a função, não o resultado, dá um clique duplo e aqui na igualdade, ó, no início dela, bota aspas simples, igual fizemos aqui com 2020. Dá um Enter. Eu interrompi, tá, a soma e agora estou exibindo o texto dela.
A informação dela ó, é igual soma do D7 e do D5. Mesma coisa aqui nesse exemplo. Ó. Vem aqui no início da igualdade, aspas simples. Então, vai ter casos que você possa precisar de fazer isso, de exibir a função. Então, vai lá no início da igualdade e coloca aspas simples. E você interrompe o processo da função. Tá bom? Vamos para o exemplo 2 aqui. Está vazio porque a gente vai fazer o quê? Vamos pegar uma referência de uma célula, por exemplo. Vou aqui, ó, igual, exemplo 1, vou pegar aqui a informação que está no B7 e vou dar um Enter. Olha só, aqui tem exemplo 01, é o nome da planilha, e para o Excel entender que isso é o nome de uma planilha, não uma informação qualquer, ou numa função, né, que aqui não é função exemplo, ele coloca aqui depois, ó, uma exclamação. Porque se eu não tivesse, ele poderia entender que seria uma função, né? Aspas, abrindo aqui aspas, por exemplo, seria uma função. Então, nesse caso, ele coloca uma exclamação. Pronto, aqui ele entende que isso aqui é uma planilha. B7 é a referência de onde está vindo essa informação aqui. Ó. Então, ele vem aqui no exemplo 1 e pegou B7. Vou criar aqui uma planilha, que vou chamar ela de exemplo espaço 03. Aqui no início, vou colocar Nunes. O que acontece? Se eu chegar aqui no exemplo 2 e pegar a referência que está no A1, igual, exemplo 03, e clico aqui no A1, vou dar um Enter. Note que você vai ver que tem uma diferença aqui. Qual a diferença? Ó? Como essa planilha aqui, ó, ela tem exemplo e tem um espaço que separa uma palavra de uma outra referência aqui, né? Seria 03, ela tem um aspas simples aqui. Tá? Então, essa aspas simples é como se fechasse essa informação, para ela não ficar solta com esse espaço aqui. Tá? Ela não tem como escrever dessa forma aqui. Ó. Então, a sintaxe dela é com aspas simples. Quando eu tenho aqui uma planilha que tem um espaço, diferente dessa aqui que não tem. Então, essa explicação das aspas simples, nesse caso, é mais para nível de curiosidade. Claro, quando você estiver lá na parte de VBA, que foi aquilo que nós já temos introdução aqui no canal, também vou deixar aqui no card acima, aí isso aqui vai ter uma funcionalidade interessante, porque se você não souber esse conceito, aí você vai ter problemas lá para adquirir a tua marca, tá bom? Mas isso é coisa lá para frente, coisa mais avançada. Beleza, pessoal? Então, hoje ficamos por aqui e aguardo você na nossa próxima videoaula. Valeu!